Boa noite. Contam que há uma razão para que os gansos formem o desenho de um V quando voam. Voando em grupo, o ganso que está na frente abre uma área de sustentação para o que vem logo atrás, e este para o outro e assim sucessivamente. Dessa forma, o grupo consegue uma velocidade 71% maior da que seria alcançada por um ganso voando sozinho. O ganso líder e os mais próximos dele voam em silêncio, enquanto os que estão na parte final das duas filas grasnam sem parar para encorajar os da frente, incentivando-os a manterem a velocidade do voo e a não desistirem de completar a jornada. Quando um deles se fere ou fica doente, 2 outros gansos deixam o grupo para lhe dar proteção e ajudá-lo a recuperar-se em lugar seguro, até que o ganso doente fique curado. Só então, os 3 reiniciam o voo interrompido, unindo-se a uma outra formação até encontrar o grupo original. Nessa fábula, contamos que, num mundo marcado por tantas desigualdades e violência, os gansos oferecem um exemplo de solidariedade que nós, humanos, não conseguimos ainda alcançar. O programa do Baleia está começando. Época de seca e o cenário no campo e nas cidades são de muitas queimadas. O trabalho do Corpo de Bombeiros tem sido atender aos chamados da população para apagar os incêndios urbanos. São 10 incêndios por dia. A movimentação é grande nos postos de atendimento do Corpo de Bombeiros em Ribeirão Preto. Munidos com 3 viaturas de combate a incêndios, eles têm atendido uma média de 10 chamadas por dia para apagar focos em toda a cidade, principalmente nas estradas, onde muita gente tem o hábito de jogar tocos de cigarro pela janela do carro. Infelizmente, nós ainda temos grande parte da população que não se conscientizou ainda da necessidade de não se fazer queimadas, de não usar de meios como fogo para fazer limpeza de imóveis, limpeza de terrenos. E, infelizmente, isso aumenta consideravelmente nessa época e principalmente nos fins de semana. Parece que a população, o pessoal está mais em casa nessa época e como tem grandes focos em terrenos baldios, mato e vegetação seca, e nesses matos geralmente há a proliferação de insetos e animais como ratos, muita gente coloca fogo, infelizmente, sem consciência do prejuízo que causa aí ao meio ambiente. O problema se agrava nesta época do ano, quando a região chega a ficar mais de 40 dias sem nenhuma chuva. E os focos de queimadas na região rural agravam ainda mais a baixa umidade do ar. No ano passado, Ribeirão Preto chegou a ter 8% de umidade relativa do ar, índice menor que dos grandes desertos. Existe hoje uma lei ambiental que impede as queimadas urbanas, tanto urbanas como rurais, apesar que rurais aí é discutível ainda a nível de justiça. Mas em nível urbano nós temos aí o nosso Código de Meio Ambiente que proíbe as queimadas. Também tem uma lei de 2000, que foi ratificada em 2000, que versa sobre a limpeza de terreno urbano. E ela incrimina, inclusive, o proprietário dos terrenos, que tem por obrigação não só manter o terreno limpo, como também de evitar que seja feito queimadas nele. A expectativa para os próximos dias é que a frente fria que chegou ao sul do país
também chegue à região, mas sem nenhuma garantia que ela deva dar o ar da graça em Ribeirão Preto. O conselho do Corpo de Bombeiros é para que as pessoas evitem fazer queimadas nos terrenos baldios ou queimar folhas que caem das árvores. A população precisa entender que não pode jogar fora tocos de cigarros nas ruas ou colocar fogo em folhas secas. É muita irresponsabilidade. No próximo bloco vou conversar com o vereador de Ribeirão Preto, Coraúci Neto. Aguarde só um instante. Super Varejão Batatão, Super Varejão Batatão. Aqui o Disque Entrega é gratuito e você pode ligar. Tem promoções todos os dias pra você aproveitar. Cliente aqui é especial e a qualidade é fenomenal. 3610-1847, 3610-1847. Esse é o telefone pra você ligar e pedir. Avenida do Café 695, Vila Tibério. Super Varejão é Batatão. Churrascaria Ribeirão, o melhor churrasco da região. Temos carne de picanha, um farto rodízio e mesa de frios. A nossa marca é o bom atendimento, também a boa qualidade. Ar-condicionado, playground, estacionamento com manovista. Churrascaria Ribeirão. Churrascaria Ribeirão, a melhor e mais gostosa churrascaria da cidade. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911-9513. Domingo é dia de pescaria. Todos os domingos, às 11 da manhã, você não pode perder uma super pescaria no Pesca Ecologia do Programa do Baleia. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Record. Hoje vou conversar com o vereador de Ribeirão Preto, o grande radialista Coraúci Neto, um parlamentar muito atuante. Boa noite, vereador. Boa noite, Baleia. Boa noite, senhores telespectadores. Um abraço bem, como dizem os sertanejos, um abraço arrochado para cada um dos senhores. Bom, vamos falar um pouquinho do seu trabalho como vereador aqui em Ribeirão Preto, uma atuação permanente e constante. Começar pela CPI das multas, que você é o presidente e já teve aí um trabalho bastante intenso. E agora no segundo semestre continua. Sim, nós estamos quase no final desta CPI, que na verdade ela começou quando houve um clamor da população, porque um número muito grande de multas estava acontecendo, especialmente aquilo que eu chamo de multas esdrúxulas. Por exemplo, havia uma multa de que o cidadão havia passado com sinal vermelho de trânsito, de semáforo, na confluência das avenidas Capitão Salomão com a Avenida Antônio Helena Zerrenner. Essas avenidas não se cruzam. Não existe esse cruzamento. O cidadão estava sem o cinto de segurança naquela avenida lá do Jardim Independência, no horário e no dia de uma feira livre. Quer dizer, cruzando não, adentrando aquela avenida, quer dizer, é impossível. Mas foram centenas de multas dessa maneira. E aí, a população, como os marronzinhos ficam muito expostos, talvez até pelo seu próprio uniforme, a população caiu em cima dos marronzinhos. Essa CPI foi feita exatamente para se analisar o que havia de errado. Entre outras coisas, descobriu-se que a secretária do Coronel Muniz, que é o diretor-presidente da Transep, ela tinha o poder de multar a secretária. Duas ou três pessoas que também são funcionários da Transep também tinham o poder de multar sem estar uniformizado. É bem verdade que o Código Brasileiro de Trânsito não prevê que a pessoa tenha que estar uniformizada, mas assim como pode ser legal, a mim parece imoral que a pessoa esteja na rua, porque ela vai acabar multando, tá o Baleia ali, não gosto dele, vou lá e... Eu acabei acompanhando de perto esse trabalho, inclusive entendi que em determinado momento a CPI foi usada até para demitir os marronzinhos, criar toda uma situação. Depois a própria CPI, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, apoiando o emprego
quer dizer, conseguiu até ajudar para a recontratação, mas no sentido de orientar o trânsito, de fazer justiça, quer dizer, porque ninguém, e eu entendo o trabalho da CPI nesse sentido, quer dizer, esses abusos aconteciam e vocês provaram que eles aconteciam. Verdade. Na verdade, a proibição de que os marronzinhos pudessem multar não partiu da CPI, partiu de um projeto do vereador Leopoldo Paulino, que foi aprovado pela Câmara Municipal. O prefeito Elcio Gasparini vetou o projeto, arguindo inconstitucionalidade. A Câmara derrubou o veto e o prefeito, o Elcio Gasparini, que sempre entra no Tribunal de Justiça pelo mesmo motivo do veto, arguindo a inconstitucionalidade, não o fez. Não se entendeu até hoje por quê. Eles apenas conseguiram retornar ao trabalho, multando, graças a uma liminar concedida ao sindicato deles, sindicato com sede em São Paulo. Mas hoje, o clamor da população diminuiu muito, o número de multas consideradas esdrúxulas. A grande maioria daquelas multas que eram impingidas aos marronzinhos, na verdade, ficou provado que eram multas dadas pela Polícia Militar, não é? E, aliás, por falar em Polícia Militar, é difícil de se entender que nós temos 3 entidades em Ribeirão Preto com chance de multar. Quem são essas entidades? A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e os chamados marronzinhos. Então, são 3 diretorias, vamos assim dizer, que não são harmônicas. No meu modo de entender, nós deveríamos ter apenas uma entidade em Ribeirão Preto e que estivesse sob um comando apenas. Ou então que as 3 tivessem um entrosamento muito maior, né? Fosse pelo menos uma reunião entre eles de 10 em 10 dias ou semanal. Essa semana nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não existe isso. Então há um desencontro, embora as leis sejam as mesmas, mas o trabalho, no meu modo de entender, ele deveria ser unificado. Não é? Bom, mas de qualquer forma o trabalho da CPI acho que está sendo muito importante porque a gente percebe no dia a dia que está se fazendo justiça, quer dizer, pelo menos as multas agora, elas são, primeiro, a população está cobrando, está fiscalizando, e tudo bem, errou, tem que ser multado, mas não verdade. De maneira aberta e desenfreada. Bom, vamos falar um pouco sobre um outro trabalho que você sempre cobrou do Executivo, entra o governo, sai governo, a questão da enchente, que é um problema seríssimo em Ribeirão Preto, lá na Vila Virgínia, na Francisco Junqueira e outros pontos da cidade. Sim, também existe uma comissão na Câmara que o senhor participa para falar sobre essas questões das enchentes. Na verdade, Baleia, acontece o seguinte, eu acho que o Legislativo como um todo, em nível municipal, estadual e federal, ele tem que ser independente do Executivo. Senão nós vamos continuar vivendo uma democracia de mentira, de faz de conta. No meu modo de entender, nós vivemos numa ditadura velada, meia escondida, onde o ditadorzinho municipal faz o que quer, não importa quem esteja sentado naquela cadeira. O ditadorzinho estadual também e o federal também. Falando a respeito da governabilidade, os governos municipal, estadual e federal conseguem trazer para si a grande parte do legislativo, através de cargos, alguma coisa lá em Brasília agora que se está ouvindo falar a respeito do chamado mensalão. Através de uma série de motivos, se consegue trazer os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, para junto daquilo que eu chamo de ditadorzinho. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você está fazendo com que a democracia fique muito frágil. Sim. Porque dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para mim o mais importante é o legislativo, porque é aquele que fiscaliza o executivo. No dia que nós perdemos o legislativo, nós vamos viver nessa ditadurazinha que eu falei. Só para adendar, é o mais cobrado também, porque dificilmente você pega alguém da população mais simples e cobra o prefeito. Agora, o vereador e o deputado, também. O vereador mais, porque o vereador mora na cidade, quer dizer, está presente, está na Câmara Municipal e a Câmara recebe todos os segmentos da comunidade. Verdade. Então, quando no final do ano passado e o início do ano, nós tivemos mais uma das milhares de enchentes em Ribeirão Preto, tanto no Retiro Saudoso, que é o da Francisco Junqueira, quanto no Ribeirão Preto, que é aquele da Jerônimo Gonçalves, Álvaro de Lima, nós tivemos mais uma enchente das brabas. Então, o que acontece? Muita coisa foi destruída em Ribeirão Preto.
conseguiu-se uma doação, vamos dizer assim, do governo federal e também do governo estadual. E aí foi montada pela Câmara Municipal uma comissão para acompanhar os gastos desse dinheiro, para ver se está realmente sendo investido naquilo que ele foi doado, não é? Porque eu sempre ouço dizer que não se acompanha como foi gasto aquela verba. Então, nesse sentido, existe essa comissão para acompanhar, e até a última reunião, uma parte ainda do dinheiro que era para vir do governo federal não tinha vindo, uma parte do governo estadual também não tinha vindo, e essa comissão descobriu, no início dos trabalhos de recuperação ali de vários pontos da cidade, o governo estadual mandou para Ribeirão Preto 8 máquinas, 8 tratores para limpar, para fazer aquilo, e uma verba em dinheiro. Então, houve um deputado estadual que subiu nas máquinas, trouxemos as máquinas, e depois descobriu-se que aquelas máquinas a prefeitura ia ter que pagar por hora pelo trabalho prestado, pagar com o dinheiro da doação. Então não era a doação do dinheiro mais o trabalho das máquinas. Tinha que abater Tinha do dinheiro o aluguel das máquinas. Parece uma brincadeira, mas essa foi a verdade. Depois, esse pessoal veio dizer o quê? Veio dizer, não, realmente é que nós anunciamos que ia ser assim. Não é verdade. O que a população estava pensando é que o dinheiro mais as máquinas eram duas coisas que estavam vindo para Ribeirão Preto, conseguido por aquele deputado estadual. Na verdade, o senhor Nogueira, na verdade, o que se conseguiu, aquelas máquinas, depois vinha descontado o dinheiro da doação. Então, essa comissão ainda está funcionando. O que eu quero dizer é o medo que eu tenho, porque nós estamos chegando agora em mais um final de ano, e nada, absolutamente nada foi feito para minorar aquilo que nós chamamos de enchente, que deve acontecer no final do ano outra vez. Por quê? Tudo que foi feito até agora foi feito apenas para consertar o que a última enchente quebrou. Então, se nós tivermos uma chuva parecida do ano passado, vai acontecer tudo novamente. Não foi feito absolutamente nada. Se você for naquela barragem ali da Santa Teresa, você vai verificar que tal assoreamento que pessoas estão morando ali. Pessoas estão morando, fizeram barracos ali. Quer dizer, se vier uma chuva esta noite, por exemplo, vai levar os barracos e as pessoas junto. Quer dizer, não há uma fiscalização, não há um trabalho feito. Então, o meu medo é que nós estamos agora, já chegando no final do mês de agosto, quando nós estivermos no final de setembro, outubro, as chuvas começam. E nada, absolutamente foi nada até agora. Ouvindo o pessoal do DAE, Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, eles entregaram em 1987, 86, um estudo para acabar com a enchente de Ribeirão Preto, entregue ao ex-prefeito João Gilberto Sampaio, que não fez nada com o prefeito. Entrou o seu Elson Gasparini em 1989, também não fez nada. Seu Palocci em 92 não fez nada, apenas foi feita depois uma mini barragem ali atrás do Delbu, e na segunda vez do Palocci foi feita aquela de Bonfim Paulista e essa de Santa Teresa. Fora isso, nada foi feito e a população continua sofrendo. Agora é muito pouco para uma administração com o tamanho e o porte de Ribeirão, né? E com tanto tempo de aviso, né? Com certeza. Bom, fica o convite para estarmos juntos amanhã, às 5:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia, logo após o Paulo Henrique Amorim. Uma boa noite, até amanhã.